Como foi a infância de Jesus? O que ele teria feito dos 12 aos 30 anos? Perto da Páscoa e do Natal, sempre aparecem livros, revistas, programas de TV se propondo a trazer revelações, explorando a curiosidade das pessoas acerca de Jesus. Mas é sempre decepcionante, mostrando apenas como algumas pessoas estão dispostas a abraçar qualquer achismo para não terem que se confrontar com Jesus como Deus. No que realmente podemos confiar? Como a ciência pode nos ajudar? A minha oração é para que o nosso conhecimento e o nosso amor pelo Senhor Jesus aumentem. Você tem pedido isso ao Senhor? Olha, se você ainda não foi inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho e não deixe de dar um joinha e de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar. Para responder às nossas questões sobre Jesus, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que o objetivo dos evangelhos não é satisfazer a nossa curiosidade. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O necessário para a nossa completa fé em Cristo e para a nossa salvação está na Bíblia. Isso é tudo de que precisamos. Mas, apesar de não nos dar detalhes sobre cada ponto da vida de Jesus, a Bíblia traz sim muitas informações que às vezes passam despercebidas. Nós sabemos, e até falamos no último vídeo, que ele cresceu em Nazaré. José decidiu viver ali com a sua família depois que eles retornaram do Egito. Para alguém que queria estar fora do radar de Arquelau, filho de Herodes, poderia ser o local ideal. Nazaré era uma das cidades da região da Galileia, e de maneira nenhuma era uma das mais proeminentes. Lembram de Natanael dizendo: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? A Nazaré de hoje conta com um lugar bem legal de visitar, uma espécie de vila cenográfica que mostra um pouco da vida naquela época, com seus pastores, pequenos agricultores. Mas a gente não deve concluir que, por ter crescido num lugar assim, Jesus estaria isolado da cultura da sua época. Por exemplo, qualquer menino adoraria apreciar a vista para o vale de Jezreel, do monte sobre o qual Nazaré estava construída. Esse vale, e os montes ao redor havia sido o cenário de várias das histórias do Antigo Testamento. Na época de Jesus, ele fazia parte de uma rota muito importante, a Via Maris, pela qual passavam tropas romanas, gentios viajando. Então, diante dos olhos do menino Jesus, estavam tanto a história do seu povo, quanto a cultura dos gentios da sua época. E há ainda outro lugar perto daqui, que talvez possamos apontar como uma oportunidade de contato com a cultura dos gentios. Estas são as ruínas da cidade de Séforis, que era a capital da Galileia durante a infância de Jesus. O historiador Joséfo conta que os romanos a destruíram depois de uma revolta que aconteceu logo depois que Herodes o Grande tinha morrido. Quando o filho dele, Herodes Antipas, assumiu o governo da Galileia alguns anos mais tarde, ele decidiu reconstruir a cidade, que só foi concluída quando Jesus já era um adulto. Bem, mas por que falar disso é importante? Nós sabemos que Jesus e José eram carpinteiros, mas a palavra que a Bíblia usa para isso é tecton, que também se refere a alguém que trabalha com pedras, não só com madeira. Então seria mais apropriado dizer que eles eram construtores. Para um construtor com uma família para sustentar, Séforis seria um excelente polo de emprego. Ficava a apenas 50 minutos a pé de Nazaré. Será que José trabalhou na reconstrução dessa cidade? Teria ele levado Jesus com ele? Vamos combinar que é uma possibilidade significativa. Inclusive, se considerarmos algumas referências que Jesus usou em suas mensagens. A cidade contava, por exemplo, com um teatro grego onde peças eram encenadas. Sabe como é que se chamava um ator naquela época? Hipócrita. E todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela está sendo dita por Jesus. Teria sido daqui que ele tirou a referência? E a ocupação de construtor explicaria o conhecimento acerca de construir uma casa sobre a rocha ao invés da areia? E de calcular todo o material necessário para se construir uma torre?
Acho que eu sempre atribuí as obras de Jesus, os seus milagres, a sua sabedoria, ao fato dele ser Deus. E sim, ele é Deus. Mas ele não se apoiou no seu poder divino para viver aqui na Terra. Na carta aos Filipenses, Paulo explica que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Pai decidiu enviar o seu Filho ao mundo como um bebê. Aos olhos naturais, Jesus era uma criança como o meu filho, Davi. Ele teve fome e precisou ser amamentado pela sua mãe, Maria. Ele era vulnerável e precisou ser protegido pelo seu pai, José. Ele foi circuncidado como qualquer menino judeu. Eu não sei se já havia fraldas naquele tempo, mas seus pais precisaram encontrar algum jeito de mantê-lo limpo. Será que ele teve febre quando seus dentinhos nasceram? Quanto tempo ele levou para andar e falar? Eu não sei, mas este versículo me ensina bastante. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fica claro que o desenvolvimento de Jesus foi como de qualquer criança. O seu corpo cresceu. Ele ia se enchendo de sabedoria, ou seja, ele aprendeu, como qualquer pessoa precisa aprender. Ele também era submisso aos seus pais enquanto crescia. O que tinha autoridade sobre todo o universo também sabia estar sob a autoridade. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. O período anterior à sua plena manifestação foi um período de preparação. Ele estava no mundo e aprendeu, sendo ensinado, se relacionando, observando. Mas há algo que precisa ser ressaltado. Ele se manteve puro. Algumas especulações retratam Jesus experimentando o mundo, sabe, como um universitário, morando longe dos pais. E isso deve ser veementemente rejeitado. Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Pensar nisso me faz lembrar de um versículo do Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Jesus vivia de acordo com a palavra de Deus. Vemos isso pelo conhecimento bíblico que ele demonstra. Ele não nasceu com um download das Escrituras só porque ele era o seu autor. Ele precisou aprendê-las, como aprendeu tudo que sabia. Não nasceu sabendo. Aos 12 anos, quando seus pais acabam deixando ele para trás no templo, ele está lá fazendo perguntas, não ensinando. Aliás, vamos falar rapidamente sobre esse episódio. Alguns defendem que essa ocasião foi o Bar Mitzvah de Jesus, quando o judeu deixa de ser um menino e se torna um homem. Aparentemente, isso explicaria o fato dos seus pais terem deixado ele para trás. As caravanas daquela época viajavam com os homens na frente e na retaguarda e com as mulheres e crianças no meio. Na ida, ele era uma criança, então estava no meio. Mas por já ser um homem na volta, Jesus poderia estar em qualquer um dos grupos. José poderia estar lá na frente pensando que ele estava com as crianças ou com os homens da retaguarda. E Maria podia estar achando que ele estava com os homens, em qualquer um dos lugares. Talvez por isso eles tenham levado um dia inteiro para perceber que Jesus não tinha voltado. Agora eu fico pensando em como essa experiência pode ter sido importante para Jesus, para consolidar o seu aprendizado. Esta é a primeira vez em que a gente vê Jesus manifestando o conhecimento de quem é o seu verdadeiro Pai. Você já se perguntou quando foi que ele descobriu isso? Bem, a gente já ficou bastante tempo em Nazaré. E essa cidade é mais uma oportunidade para confusão santa. Um local insignificante aos olhos dos homens, mas que Deus escolheu para preparar o seu filho em segredo. Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Deus preparou Jesus no lugar de onde criam que não poderia vir nada de bom. Mas Nazaré depois passou a identificar Jesus e o seu povo, o Nazareno e os nazarenos. Bem, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.